Então, vamos lá para o módulo de compras e procurement. Então, vamos dar uma passada nas configurações iniciais aí do módulo. Tá? Essa primeira opção aqui dentro da aba do gerais, né? Hoje em dia, talvez, eu acho que não tem mais nenhum cliente usando o módulo antigo de compras. Então, para quando vocês entrarem, sempre vai estar com essa opção como sim, tá? Isso aqui ele funcionava para os clientes que tinham a versão antiga do módulo de compras. Então, a gente tinha que fazer tinha uma rotina de conversão de todo o histórico que a gente tinha de compras, né, do módulo antigo para o módulo novo. Então, para os clientes que já tinham o módulo antigo, essa configuração aqui ela estava como não. Então, a gente tinha que acessar uma rotina lá, a DD ESO 200, para poder fazer essa conversão. Mas agora, como todos os clientes já estão na versão nova, então a gente não precisa se preocupar com esse campo. Tá? Da mesma forma, o código inicial da solicitação e do pedido. Então, nessa conversão, a gente tinha que pegar e trazer verificar qual foi a última numeração do módulo antigo e trazer para o módulo novo, que também já não utiliza mais essas duas configurações aqui. Previsão de entrega, se é em dias corridos ou dias úteis, então a gente tem que ver com o cliente, o que é a melhor opção para ele. Família de produto para itens sem código, tá? Isso aqui a gente vai ver depois a questão da estrutura da alçada de compras, tá? Então, o que estava acontecendo no início? A gente cadastrava uma estrutura e dizia, para ter essa estrutura válida, eu tinha que ter uma família de produtos dizendo, olha, essa família de produtos vai ser para esse aprovador. Então, vamos supor assim, todo o material de informática do centro de custo de serviços externos seria o Adalto que iria liberar. Só que quando o módulo permitia essa possibilidade de eu cadastrar uma solicitação ou um pedido de compra, que eu não tinha um item cadastrado, o sistema se perdia. Então, mesmo que era para o centro de custo lá do Adalto, quando a gente... Só um pouquinho. Quando a gente ia fazer a liberação desse pedido, ele passava direto, porque como na aprovação ele enxerga tanto o centro de custo como família de produtos, então ele enxergava o centro de custo, mas não, como o item não era cadastrado, ele não ficava vinculado a nenhuma família. Então, aqui a gente faz para quando é permitido cadastrar solicitação e pedido sem código, eu tenho que dizer qual que é a família de produto que esse item vai pertencer, tá? Muitas empresas usam isso ainda, Flávio? Não dá para dizer assim, muitas ou poucas, tá? Vai depender, assim, poucas são as empresas que 100% dos itens têm código. Tá? São poucas as empresas. A maioria ainda, elas permitem cadastrar solicitação e pedido sem código cadastrado. Porque isso acaba engessando demais o processo quando eu obrigo ter o cadastro do item, né? Um exemplo assim, no caso de vocês aí, uma confecção. Uma confecção vai comprar uma carga de brita para colocar no pátio. Vou ter que cadastrar um item para isso? Sendo que eu não vou ter crédito de nada, né? Então, eu vou comprar uma vez na vida. Eu vou precisar de algum tipo de histórico em cima disso? Então, em alguns casos, na maioria dos casos, vamos dizer, é permitido esse cadastro de solicitação e de pedido sem o código. Entendi, beleza. Utiliza código de controle. O que é o controle? Dentro do PCP padrão, a gente tem um campo na geração das ordens de fabricação, a gente tem um campo de controle que seria a mesma coisa que o pedido, né, de venda. Aí eu consigo fazer essa amarração, eu consigo dizer, dentro do pedido de compra, para atender qual controle, qual pedido de venda. Então, se utiliza o controle ou não. Então, isso aqui é configurável. Permite conta contábil para produto com código. Então, lá no cadastro do item, a gente sabe que a gente coloca
a conta contábil no item. Ele não é um campo obrigatório, mas a gente, na maioria dos itens, a gente coloca lá a conta contábil, né? E quando eu vou cadastrar uma solicitação, se permite ou não eu fazer a alteração dessa conta contábil. Então, se eu colocar aqui como não, se eu estou cadastrando uma solicitação de um item que já está cadastrado, o sistema passa direto pelo campo conta contábil. E se eu disser que sim nesse campo aqui, não permite conta contábil, aí o sistema vai sugerir o que está no cadastro do item, mas o usuário pode alterar. Tá? Então, em algumas empresas, o mesmo produto ele nem sempre vai para a mesma conta. Agora, dentro da aba de solicitação. Centro de custo obrigatório na solicitação. Se ele é obrigatório eu informar um centro de custo ou não. Lembrando que toda a alçada de solicitação e de pedido, ela está vinculada ao centro de custo. Tá? Se eu disser que o centro de custo não é obrigatório, e o usuário não colocar um centro de custo, ele já vai desconsiderar o fluxo de aprovação. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se vai ter fluxo de aprovação, esse campo, o centro de custo, ele tem que ser obrigatório. Finalidade, se é obrigatória ou não. Então, a gente tem algumas finalidades aí, dentro do PCP padrão, pelo menos, a gente tem essas finalidades, onde eu consigo dizer, essa solicitação, ou pedido, né, vai ser para assistência técnica, para produção, para um pedido de exportação. Então, a gente tem campos que você pode cadastrar essas finalidades e depois utilizar qual é a finalidade dessa solicitação / pedido. Permite produto sem código para o tipo de solicitação. Então, aqui a gente tem uma configuração onde a gente define qual que é o tipo de solicitação que permite eu cadastrar um item sem código. A gente tem a figura, depois a gente vai ver lá no cadastro da solicitação, a figura de uma solicitação de compra e a solicitação de um orçamento. Qual é a diferença dos dois? A solicitação de compra, eu consigo transformar essa solicitação num pedido de compra. Agora, a solicitação de orçamento, eu não consigo transformar num pedido de compra. O orçamento serve quando eu, usuário, eu queria saber quanto que custa uma máquina, não faço nem ideia. Então, eu peço para o setor de compras, eu gero uma solicitação, peço para o setor de compras cotar isso e eles me devolvem. E morre aí o processo. Tá? Então, essa é a diferença entre compra e orçamento. Então, foi criada essa possibilidade, essa configuração aqui, porque quando eu quisesse fazer uma cotação, né, um orçamento, numa empresa onde o sistema é obrigado a cadastrar item para tudo, daí ficava meio assim, tá, mas eu vou cadastrar um item que eu não vou comprar, eu só quero saber o preço. Então, para isso que foi criada essa configuração. Então, quando a empresa obriga a ter cadastro de todos os itens, a gente normalmente habilita esse orçamento. Então, no tipo de solicitação de orçamento, permite eu cadastrar uma solicitação sem código. Conta contábil obrigatória na solicitação para produtos sem código. Então, para aquelas empresas onde é permitido eu cadastrar, daí já muda para cá, para compra ou ambos, né? Naquelas empresas onde permite cadastrar solicitação pedido sem código, se a conta contábil é obrigatória ou não. Da mesma forma, a gente sempre tem que verificar com o pessoal lá, principalmente de entrada de nota, se o usuário que vai cadastrar essa solicitação / pedido tem conhecimento das contas contábeis ou não. Então a gente tem que ver qual que é a realidade da empresa para poder marcar aqui. Não adianta assim dizer, não, é legal ter a conta contábil. E o cara vai lá e me coloca qualquer coisa. Então não tem necessidade, né? Controla a quantidade de compra além do solicitado. Então isso aqui serve para ter algumas automações na entrada da nota. Porém, até hoje eu nunca configurei. Eu acho isso aqui muito arriscado. Principalmente nesse cara aqui, ó. Controla cancelamento pelo comprador na quantidade solicitada. Então, assim, se por acaso eu comprei 1000 peças
e chegou a 999 e está dentro dessa tolerância que eu coloquei aqui, o sistema vai cancelar esse saldo de forma automática, tanto na solicitação como no pedido. Então, muitas vezes, mesmo que é uma quantidade baixa, eu preciso desse material. É um saldo mesmo, não pode ser eliminado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado de habilitar esses dois campinhos aqui e colocar esses percentuais. Porque a partir do momento que você configurou, ele vai começar a fazer os cancelamentos de forma automática. Vamos lá para compra padrão agora. Qual que é o local de entrega padrão? Então, eu posso ter mais de um local de entrega. Porém, qual que é o local que o sistema sempre vai puxar? Então, eu posso estar configurando aqui para que o sistema sempre puxe essas informações. Tanto o local de entrega, como o local de cobrança, o tipo de frete, a transportadora e qual que é a observação. Então, a gente também tem as observações padrões lá, que a gente pode estar colocando. Agora, na aba de compra capa. Da mesma forma que a gente tem aqui na solicitação, a gente tem no pedido se o centro de custo é obrigatório ou não. Porque eu tenho o fluxo de aprovação só para solicitação, eu tenho o fluxo de aprovação só para pedido. Então, da mesma forma, o centro de custo é o pré-requisito para eu ter um fluxo de aprovação. Tá? Sempre é com base, primeiro no centro de custo, depois na família de produtos. Então, se eu colocar aqui que não é obrigatório e no cadastro do pedido, o comprador não colocar um centro de custo, por mais que eu tenha um fluxo de aprovação cadastrado, vai passar direto esse pedido, não vai ficar bloqueado. Se a finalidade é obrigatória também, no pedido, sugere dados do último pedido realizado para o fornecedor. Isso aqui é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem uma figura para gerar pedido através do nosso contrato. Só que esse contrato eu preciso ficar gerenciando, eu preciso fazer as manutenções dele, e sugere dados do último pedido realizado para o fornecedor quando está assim. O que vai acontecer? A gente vai ver isso depois no momento de gerar o pedido. Se eu já comprei, vamos supor, uma lapiseira, se eu já comprei lá na Grafipel, né, já tenho lá, já informei qual que é a condição de pagamento, qual que é o tipo de frete, qual que é o valor, coloquei todas as informações, já gerei um pedido. Quando eu for gerar esse pedido novamente para esse mesmo fornecedor dessa mesma lapiseira, o sistema já vai me trazer todas essas informações com base no último pedido colocado. Não é no último pedido entregue, é sim no pedido colocado. Porque pode ser que o pedido ainda esteja em aberto. Tá? Então, ele sempre vai puxar essas informações. Isso aqui o comprador ganha muita agilidade, pelo menos para ter como base, também como referência para saber se aumentou o preço ou não. Permite efetuar compra para fornecedor não homologado, se sim ou não. Também lá no cadastro do item a gente consegue colocar lá se o fornecedor é homologado ou não, dentro do cadastro do item na aba da qualidade. Então, se a gente alterar aqui para não, ele só vai permitir eu gerar pedido de compra para os fornecedores homologados. Isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não são todos os produtos que eu vou ter fornecedor homologado. Então, se eu colocar aqui como não, permite efetuar pedido de compra para fornecedor não homologado, ele vai bloquear para, vamos supor, uma lapiseira. Lapiseira não tem um fornecedor homologado, eu compro de quem que está mais barato no mercado aí. Então, cada vez que eu comprar de um fornecedor diferente, eu tenho que ir lá no cadastro do item, aba da qualidade, e dizer, esse agora é o novo fornecedor homologado, se eu disser aqui que não. Gravar contato principal no fornecedor, para empresa, por perfil ou por usuário. Isso aqui, quando a gente vai informar lá qual que é o contato de um pedido, o sistema sempre vai pegar da capa do fornecedor. Porém, eu posso alterar esse contato. Para aquele pedido específico, eu vou lá e faço a alteração. Então, ele vai alterar para a empresa, então, nessa alteração, vai valer para a empresa inteira, somente para aquele perfil de comprador ou somente para o usuário. Normalmente eu coloco para a empresa que todo mundo que enxergar aquele pedido vai estar com o contato aqui já alterado. Permite imprimir pedido de compra em situação de bloqueio. Então, aqui a gente tem a possibilidade, isso aqui o pedido está bloqueado.
Ele ficou bloqueado, então eu tenho uma alçada. Em que status que o comprador pode imprimir o pedido? Somente se estiver liberado, ou retornado, ou digitado, ou bloqueado. Lembrando que, nesses 3 status, o comprador não consegue fazer nada. Somente no liberado. Então, tem casos, tem empresas, onde mesmo que o pedido esteja bloqueado, ou retornado, digitado, o que for, o comprador precisa imprimir. Então, tem que ver a realidade de cada empresa e daí vocês habilitam aqui. Nesse caso, nessa base, somente pedidos liberados aqui vai conseguir fazer a impressão desse pedido. Motivo de cancelamento de solicitação para cancelamento de pedido de compra. Quando eu gerei um pedido de compra com base numa solicitação e por algum motivo eu estou cancelando esse pedido, o sistema vai pegar desse motivo aqui para cancelar a solicitação também. Então, quando eu vou cancelar o pedido, o sistema vai pedir um motivo para o cancelamento do pedido. Aí ele vai fazer uma pergunta: deseja cancelar a solicitação ou reabrir ela? Se você colocar como cancelar, o sistema não vai abrir a tela para colocar o motivo novamente. Ele sempre vai pegar o que está na configuração. Data de entrega da capa do pedido de compra. Menor data de previsão dos itens do pedido ou maior data. Então hoje, na capa do pedido eu tenho uma data, e nos itens eu tenho uma data também. A data que aparece na capa do pedido, qual que é? É a maior data com previsão de entrega dos itens ou é a menor ou a maior? Tá? Fornecedor recebe e-mail de cancelamento. Então, quando eu estou cancelando um pedido, vocês querem que, ou a empresa quer que o fornecedor receba um e-mail que esse pedido foi cancelado? Sim ou não? Tipo de código de motivo de cancelamento de pedido por nota fiscal de entrada. Quando eu estou cancelando um pedido, ele fique gravado com qual desses motivos aqui? Aqui não está nem configurado nessa base. Atualizar cotação na moeda estrangeira. Então, quando eu estou cadastrando um pedido que eu estou colocando numa moeda estrangeira, que ele habilita a cotação, se quer que atualize conforme as novas cotações ou não. Isso aqui vai depender também da realidade de cada empresa. Normalmente não se atualiza, porque eu quero saber qual era a cotação no momento do fechamento do pedido. Somente depois na entrada da nota que daí ele vai atualizar, com base no câmbio que veio nesse pedido. Produto sem código no pedido de compra. Se permite eu cadastrar um pedido sem código ou não. Conta contábil obrigatória no pedido de compra sem código, também. Se é um item sem código, se a conta contábil é obrigatória ou não. Imprime referência do fornecedor no pedido de compra. Lá no cadastro do item, na aba da qualidade, você também consegue colocar a referência do fornecedor para cada item, né? Para que quando eu gero um pedido de compra, ele já sai a referência do fornecedor. Isso facilita bastante e evita o erro de o fornecedor mandar um item errado. Permite item de pedido sem solicitação de compra. Então aqui também a gente consegue bloquear que eu não consigo gerar nenhum pedido de compra sem ter uma solicitação cadastrada. Também tem que ver a realidade da empresa. Utiliza percentual de variação na impressão do pedido de compra. Então, isso aqui também. A gente coloca, tem 2 campos para colocar a variação, né, de entrada lá na tolerância. Se é para imprimir esse percentual ou não. Aqui na cotação agora. Número de dias padrões para retorno da cotação. Quando eu vou emitir mandar uma nova cotação para o fornecedor, o sistema sempre vai pedir uma data de retorno. Então, essa data de retorno, ele vai ser com base nessa configuração aqui. Se você vai colocar 3 dias, 2 dias, o sistema sempre sugere a data de hoje, mais a quantidade de dias que eu coloquei aqui, porém, ele permite eu editar também.
Mínimo de fornecedor convidados para a cotação. Então, qual que é o mínimo de fornecedor? No mínimo é 1. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. O ideal é a empresa sempre vai dizer assim, não, tem que ser no mínimo para 3. Tá, mas só que tem produtos que eu não tenho 3 fornecedores, eu vou ter 1, no máximo 2. Então, se eu deixar configurado aqui como 3, o sistema não vai deixar eu mandar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Número de retornos para que a cotação fique em negociação. Lá na central de compras, a gente tem 2 status, cotação requisitada e cotação em negociação. Toda vez que você gera uma nova cotação, o sistema gera essa cotação requisitada. E a partir do momento que a quantidade de fornecedores que você colocar nesse campo for atendida, ele muda de status, ele sai do requisitado e vai para em negociação. Isso facilita também para o teu follow-up ali, para saber se já foi retornado alguma coisa ou não, né, para não precisar ficar entrando sempre em todos os status e verificar se já teve alguma coisa respondida ou não. Permite manutenção dos dados da cotação recebida. Esse campo aqui também, se você colocar ele como não, quando o fornecedor faz a digitação, você não consegue manipular. Então, também vai depender da realidade da empresa. Eu, até hoje, não passei nenhuma que não permite a manutenção. Porque talvez o fornecedor digitou alguma coisa errada, né? Então, esse trâmite de vai e volta pode demorar um pouquinho e, então, com isso, o comprador vai lá e altera mesmo. Taxa de juro para valor presente líquido na cotação. Então, aqui, cada fornecedor pode colocar uma condição de pagamento diferente. Você sabendo qual que é essa taxa de juro para valor presente que os fornecedores estão aplicando, você consegue trazer isso para uma realidade de todos os fornecedores iguais. Então, um é 28 dias, o outro é 28, 35, o outro é 60 dias. Talvez assim, aquele de 60 dias é um valor um pouco maior. Só que se eu trouxer a taxa de juros no valor presente, talvez o de 60 dias ainda compense, porque eu vou ter um tempo ainda para pagar, vou conseguir processar esse material, entregar e receber. Então, nem sempre de 60 dias, que é o mais caro, é o maior valor, talvez ele é o menor valor. Então, se você conseguir descobrir essa taxa de valor presente, o sistema consegue calcular também para a mesma condição de pagamento. Registro de motivo de alteração de proposta. Então, se você fez a cotação, você mandou lá para todos os fornecedores, o sistema sugeriu você comprar de algum fornecedor, só que por algum motivo você está comprando do fornecedor mais caro, o sistema vai obrigar você a colocar um motivo por que você está comprando do fornecedor mais caro. Pode ser que o fornecedor mais barato não atenda no prazo certo, a qualidade do fornecedor mais barato não seja boa, então você vai colocar um motivo por que você está comprando do fornecedor mais caro. Então, se você disser que sim, ele vai abrir esse motivo. Se eu disser que não, vai deixar gerar o pedido de forma normal. Campos obrigatório para cotação. Quando o fornecedor está cadastrando uma cotação, quais desses campos aqui que o fornecedor é obrigado a fazer a digitação? Normalmente a gente deixa a alíquota de ICMS, a alíquota de IPI, porque basicamente são esses 2 percentuais aqui que, dependendo da região do fornecedor, podem alterar e, com base nisso, o teu custo também pode alterar. A alíquota de PIS e COFINS, ela é fixa, então não vai ter alteração. Então, normalmente a gente deixa obrigatório esses 2 campos aqui. Lá na cotação a gente vai ver aonde isso aqui vai influenciar, tá? Para saber, nem sempre o menor valor é o menor custo. Então, isso aqui vai influenciar diretamente no custo da tua proposta. Envie e-mail de confirmação de cotação. Então, quando o fornecedor ele gerou a cotação, né, ele digitou todos os dados, se o sistema vai mandar um e-mail com um resumo dessa proposta ou não. Isso aqui eu acho interessante lá para o fornecedor saber se ele fez a digitação dos valores corretos ou não, para evitar problemas futuros, porque senão ele fez uma digitação errada, com base nessa informação você gerou o pedido de compra, daí quando chegou para ele, não, eu me enganei no valor.
mandando esse e-mail é mais uma forma dele garantir que os valores que ele passou estão corretos. Descrição da máscara. Aqui tem um campo lá, só que vai ter a máscara do produto, se quer que apareça a descrição ou não, ou só a codificação. Aqui no portal, toda essa questão aqui do e-procurement, ele está dentro do servidor do cliente, e quem gerencia tudo isso é o servidor do Consystem. Então a gente cria um DNS, precisa de um DNS, porque eu vou ter ações de dentro da empresa e eu vou ter ações de fora da empresa. Então, se eu estou dentro da empresa, eu vou ter um IP de acesso. Se eu vou estar fora da empresa, eu vou ter outro IP de acesso. Tá? Então, eu preciso desse DNS, que dentro desse DNS eu vou gerenciar se está vindo a informação de dentro da empresa ou de fora. Porque na configuração aqui, se eu colocasse só um IP, eu não tenho como colocar dois IPs, o interno e o externo, né? Ou funciona só externo, ou funciona só interno. E com o DNS, dentro do DNS eu consigo afunilar esses dois IPs. Eu cadastro ele dentro do DNS. Resumidamente, tem que envolver TI da empresa e Pablo. Usuário para acesso de fornecedor ao portal do e-procurement. É um cadastro de usuário mesmo, onde eu consigo identificar se foi o comprador que fez a digitação da cotação ou se foi o fornecedor. Quando aparece esse usuário que eu cadastrei aqui, é porque foi o fornecedor que digitou a minha cotação. Se aparecer num campinho que a gente vai ver lá depois, na central de compras, se foi o usuário do comprador, é porque ele que digitou essa cotação. Dias para expirar a ação do e-mail. Normalmente a gente deixa 1 ano para expirar essa ação. A gente tem a possibilidade de criar algumas ações dentro do e-procurement, que a gente vai ver mais tarde, e daí essas ações têm validade para 365 dias. E aqui é uma URL para acesso ao cadastro de novo fornecedor. Esse campinho aqui, quando o fornecedor clicar nesse link, o sistema vai abrir o cadastro de fornecedor. Vamos simular aqui. Está aí o cadastro do fornecedor. Tá? Então, basicamente serve para isso. Vai aparecer para o comprador lá na central de compras que tem um fornecedor novo, e daí você pode, lá na central de compras, o comprador, né, pode aceitar esse novo cadastro ou recusar ele. Bom, na parte de configuração é isso, tá?